Olá, meus irmãos que estão assistindo esse vídeo. Hoje o tema é jejum. O que significa a palavra jejum? Não é abster-se de alimentos, mas em se tratando das coisas do nosso Pai e das coisas espirituais, a qual as religiões só interpretam fisicamente. Vamos começar a explicar então sobre o verdadeiro jejum, aquele que agrada ao nosso Pai. Porque as palavras do Salvador, ele diz que são espírito e vida. Então, se você comer ou deixar de comer um alimento físico, isso não tem validade para o nosso Pai. Isso são coisas físicas, mas as coisas do nosso Pai, elas são interpretadas espiritualmente. Colossenses capítulo 2, versículo 20. Se vocês morreram com o Salvador para os elementos do mundo, por que então se submetem a normas, a ensinamentos, como se ainda estivessem sujeitos às coisas do mundo? Normas como estas: não pegue, não toque. Vejam, meus irmãos, coisas físicas. Todas essas coisas se desgastam pelo seu uso, e essas proibições são preceitos e doutrinas de homens. Essas regras, elas têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para satisfazerem os desejos somente da carne. Então, quando as religiões ensinam que as pessoas têm que deixar de comer algo físico, alimento, abster-se de alimentos físicos, isso ela só está deixando de fazer pelo seu próprio corpo, o seu corpo físico, as suas necessidades físicas. Então Paulo adverte como que, se vocês querem viver uma vida com o nosso Pai espiritual, mas ficam presas nessas coisas do mundo, coisas que só alimentam a religiosidade, o corpo carnal, a qual não tem aproveito algum. No livro de Zacarias, capítulo 7, a palavra do nosso Pai foi dirigida a mim dizendo: diga a todo o povo da terra, e também aos sacerdotes, aos líderes religiosos, quando vocês, durante 70 anos, jejuaram e bateram no peito, a cada 5º mês e cada 7º mês, por acaso foi para mim que vocês jejuaram? É uma pergunta. E quando vocês comem e bebem, não é para vós mesmo que estão comendo e bebendo? Segunda pergunta. E não foi isso que o nosso Pai disse pela boca dos seus profetas, no tempo em que Jerusalém era habitada e vivia tranquila? Ela e as outras cidades em volta, quando o Neguebe e a planície eram ainda habitadas? Será que foi isso que o nosso Pai disse através dos profetas? Então essa pergunta, o nosso Pai falou através da mente, do Espírito, através dos profetas verdadeiros. Essas perguntas simples e eficazes. Será mesmo que foi isso que o nosso Pai disse aos profetas para eles ensinarem para vocês? Que quando vocês comem, por acaso foi para o nosso Pai que vocês deixou de comer? Por acaso foi para Ele que vocês deixou de fazer? Versículo 8 de Zacarias capítulo 7. A palavra do Pai foi dirigida ao profeta Zacarias nesses termos: assim diz o nosso Pai, faça um julgamento verdadeiro, a cada qual trate com amor e compaixão com o seu próximo, e não oprimam a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre, e ninguém fique em seu coração tramando o mal contra o seu irmão. Eles, porém, não quiseram prestar atenção e deram-me as costas. Endureceram o coração para não ouvir a lei do nosso Pai. Lembra? A lei do nosso Pai, os 10 mandamentos, que o Messias resumiu em amar o Pai e amar o próximo. Eles recusaram a ouvir esses mandamentos. Eles recusaram em obedecê-los. Então eles ficaram abusando das pessoas, aproveitando das pessoas. Endureceram o coração para não ouvirem a lei do Pai e as palavras que Ele tinha ensinado através do teu Espírito por intermédio dos profetas. Tudo isso fez com que o nosso Pai ficasse
com ainda mais grande tristeza. Então, se vocês deixarem de comer algo físicos, será que isso agrada ao nosso Pai? Será que não é para vocês mesmos que vocês deixam de comer e beber? E Isaías capítulo 58, versículo 3. Eles dizem, por que jejuamos e tu não vistes? Por que nos humilhamos totalmente e não tomaste conhecimento? Acontece que quando vocês estão jejuando, vocês só cuidam dos seus próprios interesses e continuam explorando quem trabalha para vocês. Vejam, vocês jejuam entre brigas e discussões, dando socos sem piedade. Não é jejuando dessa forma que farão chegar lá em cima a voz de vocês? Vejam o jejum que eu aprecio. O dia em que uma pessoa procura se humilhar. Não deve ser dessa maneira. Curvar a cabeça como se fosse uma vara. Deitar de luto na cinza. É isso que você chama de jejum? Um dia para agradar o nosso Pai? Será que é isso mesmo que o profeta Isaías disse? E que as religiões estão ensinando? Quando separar um dia de jejum, abaixar a cabeça, deixar de comer, ficar fraco fisicamente e ficar ali quietinho. Será que é isso mesmo, meus irmãos? Será que eles estão ensinando as coisas certas, essa verdade? Será que foi isso que o nosso Pai disse através dos profetas, através do Messias e dos apóstolos? Pare e pense, meus irmãos. Versículo 6. O jejum que eu quero é este: acabar com as prisões injustas, desfazer as correntes do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e despedaçar qualquer jugo pesado, repartir a comida com quem passa fome, hospedar-se em sua casa os pobres que não têm abrigo, vestir aqueles que se encontram nu e não se deixem de socorrer ao seu próximo. Se vocês der o seu pão ao faminto e matar a fome dos oprimidos, então a sua luz brilhará nas trevas e a escuridão será para você como a claridade do meio-dia. Então será mesmo que as pessoas estão fazendo o jejum verdadeiro do nosso Pai ou não? Porque o jejum verdadeiro é se abster-se não de alimentos físicos, mas de coisas ruins contra o seu próximo, deixando de socorrer os necessitados, virando as costas àqueles que precisam de ajuda, abster-se da corrupção do mundo, coisas que não agradam ao nosso Pai. Ora, não sabeis que o amor ao mundo é contrário às coisas do nosso Pai? Então, quando o Salvador, o nosso Messias, ele disse para os apóstolos, olha, essa casta, ou seja, esses demônios, eles só saem com oração e jejum. Mas qual é o jejum que ele estava falando? Qual é o jejum que ele estava ensinando? Não é que as pessoas devem, nós todos devemos jejuar das coisas mundanas, das coisas que desagradam ao nosso Pai, fazendo mal contra o seu próximo, maltratando aqueles que precisam de ajuda, deixando de dar amor àqueles que necessitam, deixando de dar o alimento espiritual àqueles que têm fome e sede da água da vida. Mateus capítulo 9, versículo 14. Então os seus discípulos de João Batista se aproximaram do mestre e perguntaram: por que nós e os fariseus fazemos jejum, mas os teus discípulos não jejuam? O Messias respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem ficar de jejum enquanto o noivo está ainda com eles? O Messias é o noivo. Nós somos os convidados, a igreja verdadeira. Então ele fez uma pergunta, ele disse para os apóstolos de João: podem ainda os convidados do casamento, a noiva verdadeira, a igreja pura e sem mácula, deixar de se alimentar do pão da vida, deixar de comer o alimento espiritual, enquanto eu, o noivo, o mestre, estou ainda com eles? Então, dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Ali, então, eles jejuarão. Então, a igreja na época, a noiva, os apóstolos, os convidados daquela época, os salvos, eles deixaram de comer espiritualmente dos ensinos do mestre durante 3 dias, a qual ele morreu
e depois ressuscitou. E depois que ele ressuscitou, ele disse: eis que eu estarei convosco até o fim dos tempos. Através do Espírito do nosso Pai. Através dos enviados do nosso Pai. Então, quando a religiosidade deixa de comer do pão da vida, do alimento espiritual, eles estão jejuando da palavra verdadeira, o alimento puro que dá a vida eterna. Não adianta eles jejuar, deixar de comer alimentos físicos que não têm proveito nenhum, igual Paulo diz em suas cartas. Os profetas falaram, o Messias ensinou. Então, meus irmãos, esse é o verdadeiro jejum. Abster-se de alimentos físicos? Não. Mas abster-se das corrupção mundana, das coisas que agrada o diabo, fazer o mal contra o seu próximo e se alimentar do pão da vida. Comer o alimento espiritual. Bom, meus irmãos, esse foi mais um vídeo da série aí, para complementar os ensinos do Salvador, através dos profetas, dos ensinos do Messias e dos apóstolos. A qual aquela parábola que o Messias disse, ele fez uma comparação que o reino dos céus, o reino do nosso Pai, é semelhante a uma mulher, uma igreja, uma instituição religiosa, que pegou 3 medidas de pão, ou seja, a Igreja Católica pegou 3 medidas de pão do ensino verdadeiro, da palavra espiritual, que são os profetas, o ensino do Messias e dos apóstolos. Então são 3 medidas de pão que vieram primeiramente aos profetas, ao Messias e aos apóstolos. Essa mulher, a Igreja Católica Romana, ela pegou essas 3 escrituras, esses 3 ensinamentos e colocou o fermento, e colocou a adulteração dentro da Bíblia. Então, meus irmãos, não se esqueçam, a grande prostituta, Igreja Católica Romana, colocou o fermento lá dentro. E a massa ficou toda fermentada, ficou cheia de palavras que tropeçam, de ensinos que fazem vocês ficar mornos. Então, meus irmãos, esse foi mais um vídeo do jejum que agrada ao nosso Pai. Até a próxima.